Então, uma conversa legal hoje, respondendo as perguntas da galera aí. Tem acho que 3, 4 perguntas já separadas aqui, mas quem quiser participar aí pode ir deixando sua pergunta aí que a gente vai comentar e aprender todo mundo junto, beleza, galera? Vou esperar mais um tempinho aí. De repente tem alguém entrando, alguém vendo agora sendo sinalizado da live. Legal. E aí, Marlon? Tudo bom, cara? Tranquilo, Marlon? Beleza, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Por enquanto ninguém deixando uma pergunta aqui. Já eu vou começar então com as que estão salvas aqui, as perguntas em orçamento de obras, tá bom, galera? Quem for sentindo vontade de deixar uma pergunta aí, pode ir deixando, tá bom? Vou já deixar aqui. Vamos ver qual que eu vou responder primeiro. Eu salvei umas aqui. Vamos lá. Vou para primeiro com essa. Tá? Primeiro com essa. Ô Will, tem essa pergunta aqui que já deixaram ela. Não sei se foi você. Eu vou colocar depois ali. Mas eu vou comentar. Mas assim, eu não indico assim, pra quem tá começando mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou responder a tua primeiro, tá? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui. Aí. Tinham mandado ela e eu adicionei nos cards aqui. Aproveitar que você mandou também aqui, a gente já vai começar por ela, tá? Então vamos lá. Me dê uma dica de livro para orçamento. Então, no caso, você mandou aqui. Qual livro você indica para quem está entrando na área de orçamento? Tá, galera, tem vários livros no mercado que você pode pesquisar por orçamento de obras. Mas assim, para quem está aqui, quem me conhece, quem está conhecendo meu trabalho aqui, eu indico o meu livro, tá? Eu escrevi um livro, um e-book digital, tá bom? Tem umas quase 30 páginas, assim, que dá um amparo geral para quem está começando no orçamento de obras. Lá eu te dou o passo a passo de um orçamento de obras seguro e preciso, tá bom? É só acessar o link na minha bio aqui, o link azul ali na bio, é aquele Linktree, que você vai ter acesso àquele livro ali, é o passo a passo do orçamento de obras. É um e-book que eu produzi, né? Fiz com um grande carinho para vocês aí, juntando a experiência de anos trabalhando com orçamento de obras. Então tem muita dica legal lá, tem realmente o que você tem que fazer para iniciar um orçamento de obras, o meio do orçamento de obras e o final do orçamento de obras. E tem algumas definições também que você precisa saber dentro do orçamento de obras, as propriedades do orçamento de obras, tudo que você precisa saber para iniciar nesse mundo do orçamento de obras e um passo a passo para você fazer seus primeiros orçamentos de obras. Guia, eu te dou lá locais de pesquisa de preços também, te dou vários locais de pesquisa de composição, tabelas, tem tudo nesse livro. Então vai no link da minha bio aí, baixa esse e-book. Para quem está começando é muito bom, é um guia de cabeceira mesmo para qualquer profissional aí, beleza? Tá respondido aí, Will? Muito bom, cara, muito bom. Feriadão, pessoal entrando aí, legal. Beleza, Will, acessa aí, não sei se você já baixou ele, e tá perguntando também, mas depois me manda um direct e a gente pode conversar melhor sobre isso, tá bom? Se você não baixou ainda, pode baixar, que assim, é garantia de um bom material para você começar aí seus orçamentos de obras, tá bom? É disso aí que você precisa, tá? Eu escrevi realmente do que o pessoal precisa no início. Tá bom? Vamos lá. Cordeiro Engenharia mandou: o que é melhor vir primeiro, o orçamento ou o planejamento? Ô Cordeiro, é o seguinte, cara, para você fazer o planejamento de uma obra, você precisa ter o orçamento,
tá bom? Mas eu acho que as duas coisas estão ligadas, vêm juntas. Por quê? Porque quando você faz o orçamento de uma obra, quando você realmente estima os custos para aquele investimento, você tem que definir alguns tipos de trabalho, algumas metas a serem seguidas. Então é o orçamentista que define como aquele trabalho vai ser executado e quando aquele trabalho vai ser executado. Vai ser executado esse serviço com tal maquinário, com tal mão de obra. Então o planejamento já começa junto com o orçamento também. Eu acredito que o planejamento e o orçamento estão ligados, são uma coisa só. Mas realmente primeiro você começa a fazer o orçamento e durante a produção do seu orçamento dessa obra, você automaticamente já começa a fazer o planejamento dela, como ela vai ser executada, qual tipo de material, qual tipo de mão de obra vai estar ali naquele orçamento, naquela obra, entendeu? Então assim, tá ligado, o orçamento e o planejamento de obras tá praticamente uma coisa só, tá bom? Então, por isso que hoje, para você ser um engenheiro que acompanha obras, um arquiteto que tem conhecimento de executar, planejar obras, realmente você quer ter essa bagagem, você tem que ter o conhecimento de obras. Então, para você tocar uma obra, você acompanhar os procedimentos e os cronogramas, os prazos de uma obra, realmente entender tudo que gira em torno de uma obra, você tem que entender dos conceitos de orçamento de obras, porque está tudo ligado, é uma coisa só, tá bom? Beleza, Cordeiro? Cordeiro Engenharia. Legal. Esse é seu sobrenome? É sua empresa? Cordeiro Engenharia? Entendeu, galera? Então, assim, é uma coisa só, tá? O orçamento e o planejamento da obra. Uma coisa realmente só. Quando você está fazendo o orçamento de obras, você já define o planejamento. Define como vão ser os materiais, os trabalhos, tá? Realmente está ligado. Então você não só planeja uma obra sem orçamento e no orçamento você não pensa em nenhum planejamento, orça de qualquer maneira. Então tá uma coisa só, tudo ligado, tá bom? Legal, cara, minha água já tá acabando aqui, com sede. Nenhuma mais pergunta aqui. Deu para entender, Cordeiro? Esse negócio aqui de arrastar aqui me mata, cara. Ótimo, muito obrigado. E sim, Cordeiro é meu sobrenome e pretendo iniciar uma empresa se tudo der certo. Cara, já deu certo. Você tá aqui participando da live, tá buscando conhecimento, né? Assim, já deu certo. A partir do momento que você se propor que algo dê certo, estudar, praticar, treinar para aquilo que dê certo realmente, pensar positivo, vai dar certo, tá? Já deu certo. Só continuar nesse caminho, perseguindo, procurando, estudando, se aprimorando, não ficar acomodado, tá? Que tenho certeza que vai dar certo a sua empresa, tá bom? Boa noite, Deilton, deixa eu ver, é Deilton Campos. Boa noite, cara, beleza? Tá escurecendo aqui mesmo. Matheus Mioto, vai participar da live aí, menino? Legal. PRM Construções. Deilton mandou. Preciso ter. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Deilton Campos mandou. Preciso ter uma boa interpretação de projeto para executar um orçamento. Tá, Deilton. Precisa, tá? Precisa. A interpretação do projeto, a análise do projeto faz parte do início do orçamento de obras, o estudo das condicionantes. Então, quando você faz o estudo do edital, o estudo do projeto e faz a visita técnica, é o estudo das condicionantes. Então, a leitura e boa interpretação de um projeto faz parte de um bom orçamento de obras. A questão é o seguinte, para você fazer o orçamento de obras, você não precisa ser bom em interpretação de projetos, leitura de projeto. Por quê, cara? Por quê? Porque realmente ninguém nasce sabendo fazer tudo. De cara, você não vai olhar um projeto e entender aquele projeto de uma maneira coesa, na primeira olhada que você faz, naquela leitura prévia do projeto. Eu até hoje pego projetos de orçamentos grandes, orçamentos pequenos. Eu não sei, eu pego aquele projeto e de cara eu não sei ler aquilo lá. A questão é que você tem que se debruçar sobre aquilo e estudar e entender o conceito daquela obra. Então não precisa ter medo se você olha um projeto e fica com dúvida.
Com o tempo você vai costumar a ver coisas que estão existentes nos projetos. Com o tempo você vai se aprimorar nessa leitura de projetos, já saber bater o olho e ver o que é determinada coisa. A gente na engenharia, a gente está em constante evolução, constante estudo, constante treinamento. Então todo dia a gente faz alguma coisa na prática. Então quando você vai para o mercado de trabalho realmente, você começa todo dia a fazer algo na prática. Isso vai trazendo bagagens para você. Do orçamento é a mesma coisa. A primeira vez que você lê um projeto, você vai ficar com dúvida. Vai ficar com dúvida, mas eu te digo, não tenha medo. Eu até hoje tenho projetos que eu pego e eu não sei o que se trata, mas eu com a minha calma, com a minha paciência, eu vou começar a ler melhor esse projeto, buscar informações, entendeu? Ler o edital, ler o memorial, entender realmente o que aquele projeto quer passar. Então muita calma, tá? Então para você fazer um orçamento bom, você tem que ter uma leitura de projeto boa. Leitura boa, mas isso você vai progredindo e aumentando ao passar do tempo, tá bom? Então para você fazer o seu primeiro orçamento de obras, não necessariamente você precisa ter uma leitura boa, mas cada vez o seu orçamento ficar melhor, se essa leitura aumentar, esse teu conhecimento em projetos for maior a qualidade do seu orçamento, tá bom? Beleza, cara? Beleza, Deilton? Entendeu, cara? Então, assim, peguei meu primeiro projeto, vou fazer um orçamento. Fiz um projeto com um cliente, o cliente veio aqui, eu fiz um projeto de um sobrado para ele, ou de uma casa residencial, o que for. Quero oferecer o serviço de orçamento de obras para ele. Cara, não precisa ter medo, faça o seu primeiro orçamento de obras, faça a leitura do projeto. Quando é você que fez o projeto, fica até mais fácil essa leitura. Você sabe do que está se tratando aquele projeto, realmente aquele empreendimento, entendeu? Por isso que é legal hoje você fazer esse combo, esse pacote. Para quem está procurando abrir uma empresa aí, fazer esse combo, esses pacotes de empreendimento mesmo. Orça a obra junto da entrega do projeto. Oferece um serviço ali a mais, o orçamento de obra daquele empreendimento que você mesmo fez o projeto. Muito legal, cara. Muito legal. Beleza, Deilton? O Sávio Araújo. Pós-graduação em gerenciamento e orçamento é válido para o recém-formado? Cara, é muito válido mesmo, pois essa pós-graduação, essa graduação a mais que você está tendo no seu diploma, na sua experiência profissional também, cara, ela vai de encontro a tudo dentro da engenharia. Então você aprender a gerenciar um planejamento, você aprender a gerenciar um empreendimento, você aprender a fazer o orçamento de um empreendimento, cara, é muito rico isso para tua vida profissional, tá? Você que trabalha de repente só com projeto, para você, eu costumo sempre falar esse exemplo, cara. Eu trabalho só com projeto, eu trabalho só com acompanhando obra. Cara, você não trabalha só com projeto, você não trabalha só acompanhando obra, você trabalha realizando sonhos, concretizando investimentos. E esse investimento tem custos monetários. Para você saber controlar esses custos monetários, saber realmente o que você está projetando, o que você está acompanhando nessa obra, você precisa ter um conhecimento em orçamento de obra, você precisa ter um conhecimento em gerenciamento de obra. Não é apenas um negócio imaterial. Aquela obra, aquela coisa, ela está rica de outras coisas por trás. É um investimento. Você está lidando com sonhos, investimentos. Então você entender o que você pode projetar. De repente, você é um arquiteto, você entendendo qual a verba que o seu investidor tem para você poder projetar, é muito rico. Você tem que ter uma base, pelo menos, de orçamento de obras. E a mesma coisa para o gerenciamento da obra. Primeira coisa que você pega quando você vai acompanhar uma obra, eu vou acompanhar a obra tal, vou tocar, vou ser um engenheiro responsável pelaquela obra. Primeira coisa que você recebe é o memorial descritivo e o orçamento. Então, se você não sabe ler o orçamento, não sabe de onde tirou aquilo, não sabe fazer uma reunião com o orçamentista para entender tudo que está considerado naquela obra, não tem como você tocar aquela obra, entendeu? Então, está tudo ligado de uma maneira junta, né? Gerenciamento, orçamento de obras. E para quem é recém-formado, cara, sair aí, depois de 1 ano, 2 anos de formado, já ter uma pós-graduação nesse nível, o seu currículo, a sua vida profissional vai estar bem elevada, um patamar acima dos outros, que só sabem fazer projeto e são tocadoras de obra, tá bom? Beleza, Sábio?
Legal, cara. Entendeu? Fala, novo CREA. Tudo bom? Muito bom, cara. Beleza? Legal. Vamos ver as outras perguntas aqui. Enquanto vocês vão deixando, quem está participando aí, quiser deixar mais pergunta, vou colocar num card aqui outra pergunta que eu tinha salvo. Tá bom? Vamos lá. Lugar onde procurar preços. Então, galera, quando você está fazendo um orçamento de obras, uma parte do processo do orçamento de obras é a precificação. A precificação dos insumos para você formar o seu preço, o seu custo unitário de ter determinado serviço. Ô Sávio, beleza, cara, tranquilo. Perfeito. Beleza, espero poder tentar ajudar vocês aí com um pouco de conhecimento, tá bom? Qualquer coisa vai mandando as dúvidas aí, tá bom? Então vamos lá, lugar onde procurar preços. Galera, o planejamento da obra, planejamento do orçamento de obra, se faz necessário realmente um orçamento bem precificado. Então onde você procura esses preços, tá? Dentro do planejamento do orçamento de obras, o passo a passo do orçamento de obras, tem a etapa de precificação. Essa precificação você faz ela pelos insumos, a precificação dos insumos, para montar o custo unitário da tarefa. Então você faz a precificação dos insumos da alvenaria para chegar no preço final da alvenaria, ou seja, você faz o preço dos insumos do tijolo, da argamassa, cimento, areia, etc., mão de obra, pedreiro, servente. Então você precisa precificar esses insumos para chegar no preço final de um serviço. Ponto. Essa precificação ela tem duas maneiras. Ou você precificar levando em consideração planilhas prontas, então a SINAP, a CPOS, a DR, FDR, entendeu? Ciclo. Essas planilhas prontas, composições prontas, elas já te dão preços de insumos para você usar no seu orçamento. E são preços de insumos regionais, só que ela leva em consideração, por exemplo, SINAP de São Paulo. Ela leva em consideração um preço médio regional de São Paulo. Então, quando você vai fazer uma precificação de um orçamento mais regional, o ideal é você fazer essa precificação regionalmente, na cidade daquela obra. Ver o tijolo, ver o cimento, a areia, o preço desses insumos no local dessa obra. Fica muito mais interessante o seu orçamento. Então, você vai fazer um orçamento analítico, com todas as composições de todos os insumos abertas e ir orçando essas composições e orçando esses insumos, precificando esses insumos no local que vai estar executada a obra, tá bom? Então você pode pegar ele pronta em planilhas prontas, como a SINAP, ou precificar regionalmente com fornecedores. Tem essas duas vertentes que são bem legais e depende, qual que é melhor, qual que é mais rápido? Depende, cara. Depende para quem você está apresentando o seu orçamento. Beleza, galera? Deixa mais uma pergunta aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, galera. Beleza. Diâmetro Eng. Um nome curioso, hein? Diâmetro Eng. Você é fera, quer aprender a fazer orçamento. Cara, obrigado pelo elogio aí. É o que eu falo, o engenheiro. Assim, cara, todo mundo pode aprender a fazer orçamento de obras. É simples o orçamento de obras. Hoje o que o pessoal está ensinando nas faculdades, cursos técnicos, eles tratam o orçamento de obras como um bicho de 7 cabeças. E não é. Galera, é muito simples fazer um orçamento de obras. Você precisa entender só alguns conceitos e tem várias tabelas prontas para nos dar um guia, pelo menos um norte, onde a gente segue pelas tarefas, onde a gente segue pelos guias. Tem diversos orçamentos prontos, você pode pegar ele, identificar o serviço, de repente tirar alguma dúvida para o seu próprio orçamento, tá? Então é muito simples aprender o diâmetro. Orçamento de obras, tá? Lógico, se você tem um passo a passo, você tem um guia, alguém que te dá um apoio moral, alguém que te mostra realmente o caminho para você trilhar no orçamento de obras, fica mais fácil, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero ser esse guia, esse caminho para vocês entenderem e descomplicarem o orçamento de obras, tá? O primeiro passo que eu falo para você que quer aprender orçamento de obras, diâmetro, é baixar o meu e-book.
tá? Aqui no link do Instagram, no bio, entra na bio do meu Instagram aqui, você vai entrar lá, vai ter um link do meu YouTube, o link do meu canal, do Telegram, tem um link do meu e-book, é gratuito. Então, para você que quer aprender orçamento de obras, começa por lá, lê o meu e-book, põe em prática tudo que eu coloco no meu e-book, segue os passos, anota os passos que eu falo para você do orçamento de obras, anota aquilo lá que vai ser bem legal para sua carreira profissional. É um grande primeiro passo para você aprender orçamento de obras, é baixar o meu e-book e seguir aqueles passos que eu te dou, tá bom? Beleza, Diantro? Legal, galera. Renildo 38 Miranda. Tudo bom, Renildo? Oi, prazer, cara. Beleza? Muito bom. E Diâmetro? Thomas, você falou sobre viabilidade, sobre ótica do cliente e sobre ótica do construtor. É isso mesmo, cara. É você entender o orçamento de obras e você entender o orçamento de obras faz parte dessa viabilidade, tanto da ótica do que você disse do cliente, tanto do construtor, tá? Então você entender o orçamento de obras, se você fazer um mero projeto, você tem que entender o orçamento de obras para saber essa viabilidade. O estudo de viabilidade daquele imóvel passa por um orçamento de obras que é ligado diretamente com o projeto. Não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso, maravilhoso, o cliente fica de boca aberta, cara, que projeto bonito, que casa bonita. Chega no meio da obra, o cliente tem que pedir investimento, tem que pedir financiamento. Então não adianta nada você projetar algo que o cliente não tem dinheiro. Para você projetar, você precisa saber o que o cliente está disposto a investir naquele imóvel. Então está uma coisa diretamente ligada à outra. Por isso que eu falo que o orçamento de obras é muito importante, mesmo para você que só faz projeto, você que só acompanha a obra, tá bom? Beleza. Cara, o Vitor deixou aqui, Vitor Cavalheiro. A título de competitividade, qual a dica na elaboração de orçamento para obras privadas? Tá? Vitor, dica de competitividade é realmente você ter uma mão de obra qualificada, e que você tenha as composições e rendimento daquela obra muito grande. E fora isso, orçamentos reais mesmo, tá? Hoje não adianta nada você querer pegar uma obra só por pegar, tá? Só por pegar. Você tem que pegar uma obra para ter lucro. Então você orçando aquela obra, você fazendo o planejamento correto daquela obra, orçando realmente os insumos regionalmente, conseguindo descontos por compra em grande quantidade e adicionando esses insumos no seu orçamento, com esse preço com desconto. Isso é uma dica de competitividade em obras privadas, tá? Obras privadas. Então você ter uma mão de obra qualificada, onde o rendimento da tua mão de obra você possa adicionar um custo menor de orçamento no seu planejamento, no seu orçamento dessa obra, tá bom? E realmente identificar insumos que você possa conseguir descontos regionalmente, tá? Não só pegar um planejamento lá, dar um desconto geral e achar que pegou. Não adianta lá você pegar comigo. Às vezes tem obras, galera, que não compensa você pegar. Se você pegar, você vai ter prejuízo. Ah, mas o fornecedor lá ofereceu 1 milhão e você está oferecendo 1.100.000. Cara, se você fez o orçamento correto, com tudo que você podia, com os descontos que você conseguiu de fornecedores de tubulação, fornecedores de cimento, qualquer fornecedor, você ligou para os fornecedores, conseguiu os descontos deles, você sabe que a sua mão de obra já está dando tudo que ela pode, a sua mão de obra já é uma mão de obra elevada, de uma qualidade maior, que o rendimento dela é grande. Não adianta ir lá e dar outro desconto. Ah, ele deu 1 milhão e eu dou 1.100.000. Ah, eu vou vir para 999.000. Cara, não adianta. Se você orçou nas suas capacidades, fez todo esse orçamento planejado, conseguiu todos os descontos em todos os insumos já, cara, não adianta. Melhor desistir dessa obra, tá bom? E assim, é uma obra atrás da outra. Às vezes você vai perder uma, mas a outra você vai ganhar bem. Às vezes você perde uma, ganha outra. Às vezes o cara que ganhou aquela de você, cara vai tomar prejuízo. Então compensa você pegar uma aqui e outra lá, mas que sejam lucros para sua empresa, para você, do que pegar só por pegar, tá bom?
Beleza, Vitor? O Cordeiro deixou logo aqui e eu comentei isso, cara. Eu comentei isso. Paulo, dê uma dica. Caso existe para pesquisar e negociar preços com fornecedores, pois ao meu ver basta entrar em contato com as lojas da região. Cara, o Cordeiro, é o seguinte. Essa questão de descontos para você colocar no orçamento de obras, você tem que pensar em grande quantidade, em quantidades macro, tá? O orçamento a gente trata de micro e macro. Não adianta você negociar um desconto com uma empresa regional. Uma empresa regional, estou falando de uma loja de material de construção, que geralmente o lucro dessa loja de material de construção é muito grande. Então, por exemplo, você não vai comprar tijolo de uma loja de material de construção. Você vai comprar direto da fábrica lá, do pessoal que queima o tijolo e tal, tá? Então você tem que pensar nesses níveis de desconto e nesses níveis de entrar em contato. A tubulação, eu quero desconto na tubulação da Tigre. Você não vai entrar em contato com a loja, fornecedor regional seu aí. Você vai ligar para o fornecedor do estado. Falar, eu tenho uma obra grande, eu quero desconto. Como que eu consigo comprar com vocês? Eu tenho que ter um CNPJ de varejista? O que eu tenho? O que eu tenho que ter? Poxa, entrou aqui. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um CNPJ tal? Eu vou atrás. Tem que pensar nesse macro, nos grandes fornecedores para conseguir grandes descontos. Ou você chega nele e fala assim, vamos lá, é o seguinte, eu tenho 2 obras esse ano. As 2 obras esse ano eu vou precisar de XXX material. Qual que é a proposta que você tem para mim? Então você vai atrás dos grandes fornecedores, tá? Não dependa de desconto dos pequenos fornecedores. Se você conseguir alguma coisinha, vai ser mínimo na concorrência de uma obra total. Pode saber que o seu concorrente vai estar cotando esses materiais em grandes fornecedores, tá bom? Adriano Melo, tudo bom, cara? Prazer, boa noite. Prazer, boa noite. Já estamos com meia hora de live aqui, galera. Muito bom. Isso, Thomas, verdade, cara. Se você isso passa perto do planejamento e do orçamento também. Então, quando você está orçando uma obra, você define tudo como vai ser de materiais e o tipo do serviço como vai ser executado. Então, às vezes o seu concorrente não sabe executar uma maneira de um serviço que é mais rápida ou mais vantajosa. Então, se você planeja e orça dessa maneira e consegue diminuir custos, entra dentro do desconto também para ser mais competitivo. Essa parte vai dentro da expertise da empresa e dentro da expertise do orçamentista. Não adianta nada você querer inventar um tipo de serviço também lá, uma maneira de executar um serviço, e você vai tomar prejuízo com isso. Então, se você vai dar um desconto em alguma coisa por alguma maneira de executar, tenha conhecimento. Isso entra dentro do que eu comentei, da mão de obra especializada que eu comentei. Então, se você tem uma mão de obra especializada para fazer determinado serviço e aquela mão de obra especializada é mais rápida, então ok, você consegue dar o desconto naquele tipo de serviço, naquela maneira de executar, tá? Entra dentro do conjunto de mão de obra especializada para determinado tipo de serviço. Vamos lá. Tranquilo, Vitor. Fico à sua disposição aí, beleza? Tranquilo, Cordeiro? Entendeu aí? Beleza. Boa noite, Thomas. Acho que você foi escrever aí, você mandou sem querer. O negócio faltou aí. Ó, o Fernando H. Souza mandou aqui, galera. Concordo, tem muitas construtoras mergulhando em descontos nas PQP de obras públicas e acabam não entregando obra concluída. Cara, acontece isso, é o que mais acontece. A empresa quer só pegar a obra, fica dando desconto. Inclusive vai ter uma pergunta aqui que eu vou comentar. Então a empresa quer só pegar a obra, quer dar desconto, chega no meio da obra, ela começa aditivo. Ela quer enfiar aditivo em tudo, ela quer achar serviço que não tinha, enfiar aditivo. Se o órgão público não acata, ela abandona a obra.
É assim, cara, assim que infelizmente está o nosso Brasil. Então por isso nessa última crise que teve aí, as empresas um pouco mais organizadas, que realmente analisavam o orçamento de obra pública, obra privada, que não dava simplesmente desconto, é as que estão em dia hoje, as que estão trabalhando, rodando devagar, mas não quebraram. Quem quebrou nessa última crise é só aqueles construtores que ficavam só dando desconto, às vezes tinha um lucrinho aqui, perdia muito em outra, e aí, cara, a hora que veio a crise, acabou, arrebentou a empresa. Tá? Então por isso que é muito importante você não sair dando desconto à toa só para ganhar. Se você já orçou, planejou e é aquilo, cara, não adianta pegar só por pegar, tá bom? Pegue outra que dê para você ter um lucro, tá bom? Tem uma pergunta sobre isso que a gente vai comentar aqui também, que o pessoal deixou e eu anotei, tá? Inclusive eu vou entrar nela agora. Vamos lá. Aqui. O pessoal tinha deixado aqui e eu anotei nesses cards aqui. Como dar desconto em obra de licitação? Vamos lá. Galera, entra dentro do que a gente já comentou aqui, a gente teve um papo mais ou menos aqui sobre esse assunto e a gente introduziu esse assunto. Então como que eu dou um desconto numa obra, seja pública ou privada, tá? Que você recebe o orçamento pronto para você. Primeira coisa, analisar o projeto, você vai analisar o projeto que está lá e passar para o orçamento. Então faz uma análise no projeto e vai para o orçamento antes de ter feito essa análise do projeto, como se você estivesse orçando a obra do zero. Segundo, você realmente vai fazer um novo orçamento dentro desse orçamento que já está pronto, que foi entregue para você. Então você recebeu toda a lista de materiais, toda a lista de insumos, as tarefas, os quantitativos e os preços unitários, preços totais. Então você vai reorçar essa obra de acordo com o projeto. Tá? Você pode ir até embaixo de cada item da planilha que você recebe e reorçar aquilo. Como que é reorçar aquilo? Abrir as composições dele, colocar os custos da sua mão de obra e reorçar os insumos. Ah, Paulo, mas dá muito trabalho fazer isso. Como que eu vou fazer isso com o orçamento inteiro? Cara, é necessário você refazer o orçamento, seja de obra privada ou de obra pública, que você já recebe o orçamento pronto. Para quê? Você reorçando, você consegue saber qual desconto que você pode dar nessa obra, sem você tomar nenhum prejuízo. Então é muito importante você reorçar essa obra, abrir as composições dela, ver o custo da sua mão de obra, orçar o tijolo, orçar o cimento, orçar a tubulação regionalmente, lá no local dessa obra, tá bom, galera? Só assim você consegue dar descontos com segurança, nessa sua obra para você não tomar prejuízo. Cara, mas é o seguinte, Paulo, não dá tempo. Eu participo de várias licitações, eu não consigo fazer esse planejamento e esse orçamento de todas as obras que eu vou atrás, de todas as prefeituras, órgãos públicos que eu passo. Cara, seguinte, se você não tem tempo para fazer esse planejamento e reorçar a obra, entender realmente se aquela obra vai te dar prejuízo ou não, entender qual que é o desconto que você pode dar naquela obra, não participa. Se você não tem equipe preparada para participar de várias licitações, não participe. É melhor você pegar uma bem pega do que pegar uma apenas por desconto e tomar prejuízo. Então, cara, é um crime para você, para sua empresa, você pegar uma planilha pronta, simplesmente dar um desconto lá no BDI. Cara, é um crime. Galera, entende, é um crime. Você pode tomar um grande fumo, um grande prejuízo em só dar descontos. E você pega esse orçamento pronto e reorça ele. Todas as composições, reorça ele, identifica o serviço no projeto e reorça na planilha orçamentária para você dar um desconto coerente com o que você pode executar. Galera, não participe de orçamentos de obras de licitação só por participar. Você está correndo um grande risco. E se você fala que não dá tempo de fazer esse planejamento, refazer esse orçamento, não participe de todas. Participe só das que você tem conta, das que você dá conta, a sua equipe dá conta. Se você está começando agora sozinho, participe de poucas. Não pega tudo e sai dando desconto. Participe de poucas. Pegue bem, mas não pegue tomando prejuízo.
Tá, galera? É uma grande dica para vocês que estão começando na questão de orçamento de obras, planejamento de obras, obras públicas, obras privadas, tá bom? Não façam isso, pelo amor de Deus, beleza? Legal, cara. Cara, não compensa você pegar uma obra simplesmente por pegar, tá? É um risco muito grande. É um risco muito grande. Planeja, tem equipe, eu vou investir, quero pegar várias obras. Traz alguém para fazer esses orçamentos para você, alguém para montar essa pasta de documentação da licitação, tá? Não faça por fazer, galera. Não faça por fazer. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. A Débora mandou: quem faz o orçamento faz a EAP também? Ô Débora, a EAP faz parte do orçamento, tá bom? Quando você vai montar um orçamento, automaticamente você monta uma EAP, essa organização dos serviços, da produção desses serviços, tá bom? Então quem faz o orçamento faz a EAP também, essa organização. Você pode entregar já um orçamento montado em EAP, beleza, Débora? Tanto que tem planilhas orçamentárias que se chamam EAP. EAP orçamento tal, EAP orçamento tal. A própria montagem do orçamento de obras você pode montar de uma maneira que ele fique coerente com uma EAP. Thomas, as negociações, cara, as negociações estratégicas faz parte do plano de um negócio. Eu vou montar uma construtora. Eu vou pegar material onde? Faz parte do plano de negócio dessa construtora ter negociações estratégicas para produção e construção dos serviços dele, tá? Tanto em qualquer insumo, seja até insumo de escritório. Você vai comprar onde? Negociar com quem? Então faz parte de todo o plano de negócio essa questão de negociações estratégicas, tá, Thomas? Ô Diâmetro, tranquilo, cara, legal. Legal, obrigado, viu, Thomas? Análise crítica nos insumos e nos serviços, e ainda assim pode ser um risco absurdo. Cara, com certeza, mesmo você tendo uma análise crítica nos insumos, nos serviços, ainda assim é um risco, cara, é uma obra pública, um documento que você está assinando, tá? Não dê desconto só por porcentagem, galera. Refaça esse orçamento de obras, tá bom? Se possível, refaça do zero, para você conferir se tem a quantidade necessária na planilha de orçamento de obras para coexistir com o que está no projeto. Então às vezes a quantidade também está errada, tá? Por mais que depois tenha os aditivos do bem. O que são os aditivos do bem? São serviços que o orçamentista da licitação esqueceu de colocar ou quantificou errado. Isso, quando você chegar na obra, você vai conseguir esses aditivos, tá? São os aditivos do bem. Mas mesmo assim, quando você assina aquela obra, aquela licitação, você está assinando que você conferiu a planilha e conferiu o projeto. Corre o risco de você, mesmo assim, mesmo estar orçado errado, a quantidade errada, você não conseguir esse aditivo com o seu órgão público, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando está entrando num negócio desse, tá, galera? Quem for quiser deixar perguntas aí, pode ir deixando, tá, pessoal? Muito bom. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Isso mesmo, cara. Muito bom. Vou colocar outra pergunta aqui que tinham deixado. Vamos lá, galera. A gente está se encaminhando para o fim aqui. Tem mais só 2 perguntas. E o tempo da live também já se encerra. Pode no máximo 1 hora, tá bom? Vamos lá. Quantificação dos materiais e insumos. Como faz? Galera, o pessoal tem muita dúvida dessa quantificação dos materiais e quantificação dos insumos, tá? Como que eu faço a quantificação dos materiais? Galera, a quantificação faz parte de um serviço total, de um custo unitário de um serviço. Então vamos lá, o serviço, o item mãe, digamos assim, item mãe é um serviço, a alvenaria. Como você faz o quantitativo da alvenaria? Por metro quadrado. Cada serviço, cada tarefa
você define os quantitativos dele definindo algumas tabelas. Então isso eu não consigo te passar todas aqui. Como que são feitas essas quantificações? Um é por metro quadrado, um é por metro cúbico, outro é por unidade, outro é por metro linear, outro é por litro, enfim. E tem o item mãe, alvenaria, pintura, reboco, chapisco, telhado, tem um item mãe. Dentro desse item mãe tem as composições abertas, que são os insumos. Os insumos são mão de obra é insumo, o tijolo, o cimento para fazer alvenaria é um insumo, o pedreiro servente, a mão de obra é um insumo, a tinta, o litro da tinta na pintura é um insumo, a lixa da pintura é um insumo. Então isso são os insumos. Então quando você fala quantificação de materiais e insumos, materiais e insumos são as mesmas coisas. Isso que você agregando no insumo está a mão de obra. A mão de obra é um insumo. Então, para você fazer a quantificação desses insumos, cada serviço tem um custo unitário de insumo para fazer aquele serviço. Um exemplo, então, o item mãe, a alvenaria. Então, quanto de pedreiro, que é um insumo, eu gasto para fazer tantos metros quadrados de alvenaria? Quantas horas de pedreiro eu gasto para fazer tantos metros de alvenaria? Quantas horas de servente eu gasto para fazer uma escavação manual? Então essa é a quantificação dos insumos. Quantos metros de rolo, cabo 2,5 milímetros eu gasto para fazer instalação elétrica? Esses são a quantificação dos insumos. Para você fazer essa quantificação desses insumos, hoje nós temos tabelas prontas que nos dão essa composição, essa quantificação desses insumos. Então eu não posso dar um negócio pronto aqui para você, eu não consigo falar para você, apesar de eu saber de cabeça, quantos tijolos vai na alvenaria tal, quantas telhas vai no telhado tal, quanto cimento vai no reboco tal. Nós temos tabelas prontas que nos dão esses coeficientes para saber quanto de hora de pedreiro gasta para fazer tantos metros quadrados de alvenaria, quanto de tubo gasta para fazer tantos metros de tubulação, quanto de areia gasta para fazer tantos metros de reboco. Então a quantificação desses insumos, desses materiais, nós pegamos em composições. O grande mapa de composição hoje chama TCPO, da PINE. Então você tem um grande mapa para você entender essas composições e saber esses coeficientes de material e insumo para o item mãe, serviços e tarefas, tá bom? E um outro local que eu falo para você procurar também e entender e conhecer é a Sinap. A Sinap tem um grande banco de dados de composições para você conseguir fazer essa quantificação dos insumos, beleza? O diâmetro, beleza, cara. Cara, muito bom essa dica sobre licitação, beleza? Beleza, cara. Vamos lá, eu vou colocar aqui a última pergunta que fizeram. Inclusive, eu acho que eu pulei aqui. Esse cara fez aqui e mandou pra mim. E eu vou responder ele agora. Deixa eu só procurar o nome dele aqui, que eu não lembro e não fica o nome. Caramba. Vamos ver. Não tô achando. Beleza, vamos lá. Não tô achando, depois eu vou lembrar o nome dele, tá bom? Se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, é aqui, ó, Adriano. Adriano, se você estiver assistindo aí, vai sua pergunta, tá bom? Como faço para quantificar quantidades de telhas, tá? Adriano, então vai de encontro ao que a gente estava falando agora e representando sobre os insumos, tá? Quantidade de telhas tem o item mãe. Qual que é o item mãe das telhas? Estrutura de cobertura, cobertura, telhamento. Então o item mãe das telhas é a cobertura, é o telhamento. Dentro desse telhamento tem os insumos, que é a mão de obra e as próprias telhas, ou parafuso, ou brocante para fazer a fixação dessa telha realmente. Então tem o item mãe, telhamento, e os itens filhos, que são os insumos, mão de obra e os insumos material, telha, parafuso, brocante, etc. A telha, o quantitativo da telha, faz parte dos insumos. E cada tipo de telhado, cada tipo de telhamento
tem um coeficiente para ser usado de quantidade de telhas. Então, o item mãe, telhamento, geralmente ele é quantificado em metros. Algumas telhas também são quantificadas em metros, mas você precisa entender que algumas telhas são quantificadas em unidade. Então, para X quantidade de metros quadrados de telhamento, quantas telhas de barro ou de concreto são necessárias? Esse quantitativo desse insumo você vai procurar em planilhas prontas ou até no próprio fornecedor da telha. Essa telha rende 15, 20 telhas para completar 1 metro quadrado. Ou na planilha pronta, Sinap ou na TCPO, ela vai ter esse quantitativo, esse rendimento dessa telha para fazer tantos metros quadrados do telhamento, o item mãe. Você está entendendo? Então tem um item mãe, telhamento, e um insumo necessário, que cada insumo tem o seu coeficiente necessário para completar o metro quadrado dessa telha. Então, como a gente tem diversos tipos de telha, diversos tamanhos, material, não dá para eu falar para você como você quantifica as telhas, mas eu posso te falar onde você vai procurar, ou na Sinap ou na TCPO. Você vai procurar o item do telhado que você está procurando e ver o coeficiente daquela telha para fazer tantos metros quadrados. Ou no próprio fornecedor da telha, ele vai te dar essa indicação, 30 telhas para 1 metro quadrado. Tendo isso, você consegue fazer o seu quantitativo e chegar no preço final do item mãe. Então, o item mãe, telhamento, vai tantas horas de servente, tantas horas de pedreiro e tantas unidades de telha. Com esses coeficientes, com esses quantitativos e os preços unitários desses coeficientes, você consegue montar o preço total do item mãe, telhamento, tá bom? Vamos lá. O diâmetro deixou. O que é EAP? EAP. Cara, EAP ela é estrutura analítica de projeto, tá? É a estrutura analítica de projeto onde você define as ordens e os serviços daquele projeto, daquele trabalho. Então, o próprio orçamentista pode fazer um orçamento já numa estrutura de EAP. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o orçamento, a gente começa de baixo para cima.